Já acompanhou alguma coisa a respeito do fio de silicone? Deixa eu ver se eu consigo colocar um videozinho aqui para vocês. Eu fiz a cimentação, né, de 10 laminados em resina, 10 lentes em resina para correção da oclusão. Fiz uma plástica oclusal nesse paciente. E eu utilizei o fio de silicone. E esse foi um grande benefício para o caso, por quê? Porque eu pude, além de ter uma visão mais global, porque muitas vezes a peça de resina ela não tem um eixo de inserção perfeito, até porque os dentes, olha, observa aí, não tinha desgaste nenhum nos dentes, né? Então, muitas vezes você faz a facetinha de resina, ela não tem um eixo de inserção, ela acaba tendo um pequeno giro no dente. E você precisa da linha média do paciente para poder alinhar essas lentezinhas, né? Quando você coloca os grampos, por vezes você perde essa referência de linha média. Você ter uma visão do plano oclusal facilita muito para essa referência. E essa é uma das grandes vantagens e esse foi o motivo pelo qual eu utilizei o fio de silicone nesse caso hoje. Eu vou escolher um outro aqui, ó. Observa como é possível você ter acesso à região cervical como praticamente não houvesse isolamento. Observa essas papilas, né? É óbvio que ali na região após o canino, ali na distal do canino, já começa a engruvinhar a borracha porque eu não consigo tracionar tanto ela aqui no arco. Mas observa de canino a canino como eu tenho uma situação clínica praticamente, gente, sem isolamento, né? É uma situação clínica muito gostosa de trabalhar, porque você tem a visualização e a individualização desses dentes e o isolamento adequado desse periodonto de uma maneira que clinicamente não atrapalha, isso que é legal, né? Bom, vamos começar, né? Eu montei aqui uma sequenciazinha de slides, vocês sabem que eu estou sempre montando um material para trazer aqui. Eu, quando me proponho a me expor, né, a dar cara a tapa, vir aqui na internet falar do meu trabalho e falar para outros colegas, eu realmente procuro fazer algo especial para vocês. E essa é uma grande verdade, eu sempre me dedico para entregar o melhor para vocês. Bom, aqui, a minha grande dor como periodontista sempre foi qual? Sempre foi, primeiro, a aversão a esse trauma que o amarrilho causa no periodonto, principalmente na região de inserção conjuntiva de base de papila. Observa o amassamento que isso causa aqui, ó. E ao mesmo tempo, uma retração ineficiente quando comparado com o grampo. Observa isso. Quando eu vou utilizar o amarrilho, eu tenho que pensar da seguinte maneira. Observa aqui um corte tomográfico. Para ficar mais fácil de você enxergar, eu sobrepus um desenhozinho aí. E para você entender, aqui ó, nós temos o espaço biológico. Aqui é osso, aqui é raiz de dente, e isso aqui é a gengiva, aqui seria o espaço biológico. Tridimensionalmente, esse espaço biológico circunda esse dente. Circunda esse dente. Então, se a gente fizer uma marcação aqui, da onde é realmente a inserção conjuntiva, e a inserção conjuntiva é a área mais nobre dessa região, é a área que você vai ter realmente uma inserção do periodonto à estrutura dental. Porque a gente tem numa área um pouquinho mais coronal o epitélio juncional.
Mas o epitélio juncional ele não está colado na raiz, ele está aderido de uma maneira muito mequetrefe, né? Que são as hemidesmossomas. Isso a qualquer processo inflamatório se abre e é muito frágil. Nessa região a gente pode trabalhar, é uma região legal da gente trabalhar. Com muita cautela a gente consegue colocar os nossos grampos, a gente consegue colocar o fio de amarrilho. E é exatamente muitas vezes nessa região que eu quero trabalhar para ter uma boa exposição apical. Tá aí o Dr. Flávio Farias, um grande amigo, isolador também. Bom, e o que é importante que você entenda? Qualquer trauma que acontece na inserção conjuntiva, quer dizer, na região mais nobre do periodonto, qual é essa região? É essa região que eu demarco aqui, ó. É uma faixa tridimensional que acompanha a anatomia da papila e circunda o dente. É ali onde gruda tudo, tá? Qualquer trauma que aconteça nessa região vai gerar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, como bem descreve o professor Eduardo Santini nas suas aulas, ele funciona assim. Nos fenótipos espessos, o processo inflamatório ele pode, se instalado de uma maneira mais aguda, grave, contundente ou crônica, de até longo termo ou médio termo, né? Uma inflamação de uma semana já é um risco. Vai acontecer a presença de colagenase nesse periodonto. E essa colagenase, que é uma enzima que degrada o colágeno, vai agir nas fibras de sustentação, exatamente em fibras dentro-gengivais, em fibras gengivo-ósseas, e isso vai remodelar o bonding bone, que é aquele osso colagênico que está na ponta da crista. É exatamente esse osso que sustenta as nossas papilas. E isso é importante que você saiba. Se você tem um processo inflamatório num fenótipo espesso, o risco de ter um agravamento estético, de ter uma sequela estética é menor, porque em fenótipos espessos a presença dessa colagenase vai gerar normalmente bolsas. Em fenótipos finos acontece sequelas maiores. Em regiões livres, como as vestibulares, por exemplo, nós vamos ter lesões de recessões gengivais, recessões de margem gengival, né? E essa gengiva vai retrair, vamos falar assim. É inerente quando a gente não sabe trabalhar um grampo, quando a gente não conhece a ação da lâmina, quando a gente não conhece o ângulo de ataque da lâmina do grampo no dente, nós temos essas sequelas vestibulares, né? É muito comum. Mas também é muito comum quando eu uso o amarrilho e eu travo ele e aperto ele, eu ter esse mesmo trauma na base de papila, na inserção conjuntiva de base de papila, e isso vai gerar black space. Eu já tive caso, você que está aí e usa já provavelmente teve algum tipo de sequela desse tipo, e é uma das minhas maiores preocupações, e não é preocupação científica, não, era uma preocupação de uma dor minha aqui no consultório, buscar uma saída, né, que foi o fio de silicone, para esse tipo de trauma. Por quê? Como que age? Observa aqui, ó. Quando eu coloco o amarrilho, vamos pôr o amarrilho lá comigo. Ó. Eu vou pôr o lençol de borracha, vou passar o fio dental no dente, e aí eu pus o amarrilho. Passei na mesial, passei na distal, o amarrilho tá lá instalado, vamos falar assim. Só que tá frouxo,
Nós temos que apertar esse nozinho para ele dar aquela estrangulada e descer o lençol. Como que você vai fazer? Desce na lingual com o explorador o fio e a borracha junto. Depois você puxa na vestibular. E o que acontece com o amarrilho de fio dental? No amarrilho de fio dental, na hora que você puxa o nozinho, o nozinho dá aquela estrangulada, a tensão da pressão, ela é distribuída homogeneamente ao redor de todo o fio. Por quê? Porque o fio dental, ele é um fio rígido. Então, se eu faço uma deformação aqui no meio, tanto essa perna quanto a perna de cá vai sofrer a mesma deformação. Qual que é o lance do fio de silicone? O fio de silicone age assim, ó. Quando você faz a pressão e aperta o fio de silicone, ele vem apertando. Na hora que ele chega aqui, ó, nas fibras de inserção dentogengivais, ele trava. E só essa porção agora começa a ser elástica. Toda essa região aqui fica passiva. E essa passividade confere um menor trauma para essas fibras tão nobres que estão abaixo da papila, gente. Então, assim, tá errado usar o amarrilho de fio dental? Não tá. Mas se você quiser tracionar na vestibular até lá em cima, você vai lesar a papila. O quanto você quer puxar para cima esse amarrilho? Eu quero só dar um nozinho para inverter a borracha e manter o nozinho apertado ali. Ótimo. Provavelmente isso não vai lesar seu periodonto. Agora, se você quer retrair a vestibular para fazer uma lesão classe 5, por exemplo, no fio de amarrilho você não consegue, porque no fio dental, na hora que você puxa, você consequentemente vai lesar a base de papila. Você vai sindesmotomizar essa área. No fio de silicone, o fio de silicone ele age assim, ó. Se eu tenho... O fio de silicone está travado aqui, tá? Se eu tenho uma região que sofre deformação, essa região aqui, ó, eu consigo puxar, toda essa porção aqui está passiva. Ó, ela não deforma. Olha a ponta do meu dedo, ó. Ó a pressão que tem do fio na ponta do meu dedo. Tá vendo? Porque é um elástico, turma. Eu não vendo fio de silicone não, viu? Isso daí eu vou mostrar para vocês que compram no Mercado Livre. Mas olha aqui, ó. Olha com o fio dental, ó. Se eu puxo aqui, ó, olha quem sofre. É a ponta do meu dedo. É a base da papila. Então, se você quer ter um cuidado extra, evita usar fios rígidos. Outra vantagem do fio de silicone, monofilamentar. Os fios como esse daqui, ó, que é um bom fio, tá? Coloridinho, faz fotos lindas. Esse fio é multifilamentar. Na hora que você joga o ácido, a trama dele se embebe pelo ácido. E você não consegue tirar essa acidulação do fio, né? Essa concentração de ácido da trama do fio só lavando, não. Tá bom? Você pode até conseguir, mas que esse fio vai ficar acidulado, condicionando a sua amelo cementária, vai. E aí aumenta o quê? Aumenta o pós-operatório de hipersensibilidade. Então, esse pode ser um dos motivos, caso você esteja tendo hipersensibilidade no seu consultório, é o fio embebido de ácido. Dê preferência para o fio de Teflon, se você vai fazer um amarrilho de fio dental. Aquele da Oral-B, da caixinha cinza. Ele também é monofilamentar. Pensa, é a mesma coisa que fio de sutura. Você vai usar seda ou você vai usar nylon, né? É a mesma coisa, tá? É uma trama. Isso aqui é monofilamentar. Além disso,
Na hora que você amarra ele no arco, quem já usou amarrilho múltiplo, sempre tem uma dificuldade. Se você quer tracionar isso para apical, você amarra o canino aqui, amarra o canino aqui, amarra o lateral, amarra o lateral, amarra o central, amarra o central. Na hora que você chegou nesse central, o primeiro canino que você amarrou tá frouxo. Por quê? Porque o arco tende a subir e conforme ele vai subindo, você vai afrouxando os primeiros. Essa é uma baita de um problema que você tem que ficar ajustando nozinho toda hora no meio do procedimento. Né? Você já viu, tem fotos de Instagram aí, a maioria do pessoal que amarra o fio do lado, o fio está sempre frouxo. Aquilo só atrapalha. Né? Não tem um motivo clínico para aquilo estar ali. Se você tem um elástico, você mantém a tensão ativa. Então ele ajuda a trazer a borracha para a apical, inclusive mantendo o lábio do paciente preso aqui no arco. E essa é uma das maiores vantagens clínicas, aumenta o campo de visão. É realmente incrível isso. Pois bem, não degrada com solventes, entre aspas. Vamos lá. Eu testei todos, né? Quem me conhece sabe que eu sou mega maluco. E aí, tá aqui, ó. Eu trouxe alguns. Esse daqui foi o primeiro que eu comprei. 06. Eu tenho uma consideração para ele. Eu acho ele grosso, eu acho ele pesado para passar no ponto de contato. Eu acho que a resistência dele é muito boa, então você consegue tracionar ele muito bem, mas ele é grosso, tá? Então, pacientes com ponto de contato mais justo, você não vai conseguir passar. A resolução desse problema é esse cara aqui, ó, que é o que eu uso, que é o de meio. Então, esse daqui, ele traz todas as vantagens clínicas necessárias. Ele é fino o suficiente para passar tranquilo num ponto de contato, ele tem resistência à tração, você consegue puxar. Se você chegar a puxar a ponto de querer causar algum dano ao periodonto, ele rompe, então ele acaba sendo essa espessura aqui, ó, ela acaba sendo uma espessura protetora para o periodonto, né? Então, observa aqui, ó, como eu tenho menos lesão, menos afastamento nas áreas de base de papila e eu consigo uma retração vestibular muito boa com ele, ó, porque eu mantenho a tensão ativa. Outra vantagem, não degrada com solvente dos adesivos, né? Esse é um problema sério. Vantagem também, não gruda resina. Então, se você vai fazer uma cimentação ou se você vai fazer uma restauração, a resina não gruda. Vantagem, você corta ele aqui no nozinho, ele desenrola, você puxa, ele solta. Vantagem, entre aspas, é transparente. Por que entre aspas? Porque eu vejo assim, pontos mega favoráveis. Não sai no escaneamento, então eu consigo escanear com ele, ele não atrapalha. Quando eu ponho ele, ele vira um excelente fio de afastamento, porque a luz passa por ele e eu consigo pegar por baixo dele. É bem legal. E o fato dele ser transparente muitas vezes me ajuda em situações onde eu tenho uma elevação de margem ou coisa desse tipo, que eu tenho o fio bem lá próximo do fundo da lesão. Nessa situação eu vou precisar polimerizar e eu preciso que a luz chegue ali, né? Então qualquer coisa que seja opaca, que bloqueie a luz, eu não quero. Ser transparente é vantajoso em relação a isso. Mas eu te digo o seguinte, enxergar ele é muito difícil. Por isso eu tentei algumas saídas aqui, ó. A Flavinha que trabalha comigo entrou aí agora, eu falei para ela que esse daqui era dela. E eu comprei achando que eu ia fazer fotos maravilhosas. Qual é o problema? Vou ensinar, Cris, eu vou ensinar o nó daqui a pouquinho, aguenta firme aí.
Não saia daí. Qual é o problema dos fios coloridos, turma? Esses sim degradam de alguma maneira com solvente. Quando você passa o adesivo, ele solta o pigmento. E eu percebi, não na restauração, graças a Deus, mas eu percebi um manchamento no próprio lençol de borracha. Então, eu não recomendo que vocês usem... Dá um propanolol para ela, Pri. Eu não recomendo que vocês usem os coloridos, porque os coloridos eles soltam tinta. E aí, se soltam tinta, eles podem... Eu não tive isso, mas eu não corro riscos. Eles podem manchar a minha restauração, a minha cimentação. Então, assim, turma, basicamente, eu recomendo que vocês trabalhem com esses caras aqui, ó. Faz um print aí, ó, depois me marca. Ó, 5, 6 e 8, tá? 1 milímetro serve para tracionamento de orto. Se tem ortodontista na live aí, vai gostar dessa. Tem até um fiozinho gringo que o ortodontista usa, que é exatamente isso aqui, ó. Caro pra dedéu, fui ver, porque eu comecei a usar esse fiozinho aqui, que é um fiozinho vendido em lojas de artesanato, né? E uma certa vez eu fui questionado assim, mas não é um produto odontológico? Você não tem um similar odontológico? Tem. É um fio que o ortodontista usa para poder fazer tracionamento, fechamento de diastema, elástico, assim como esse. Não tem Anvisa, só vende nos Estados Unidos. Talvez você consiga aí com a Dental Aragão ou com qualquer outra dental aí que importe. Mas eu confesso que não é viável, sabe? Porque a gente usa bastante disso. E pelo preço que a gente compra isso no Mercado Livre, um rolinho desse daqui, turma, R$14. Eu vou pegar para vocês o que eu estou usando, tá ali na minha bancada, é um segundo. Olha isso aqui, ó. Eu achei rolo de 100 metros. O rolo de 100 metros não é R$40. Isso aqui dura uns 6 meses, tranquilamente. Então, assim, vocês podem comprar fio de silicone para artesanato, fio de silicone para pulseirinhas no Mercado Livre. Se você gosta de importar as coisas do site chinês, no Ali, no eBay, lá vende também, extremamente mais barato. Mas isso é tão barato para comprar aqui que eu nem espero. Eu compro no Mercado Livre mesmo. Tá bom? Bom, vamos lá. Vou inverter aqui. Então essa daqui é a carinha dele. Essa é a marca, tá? Eu já usei outras marcas. Essa daqui, ó, Crystaltech. Às vezes vem escrito Korea. Às vezes vem só a logozinha assim. Também tem assim, ó, meio... Eles têm várias... É a mesma marca, tá, turma? É a mesma marca. E aí tem aqui assim também esse mais antigo, ó, Stronger Stretch ou Crystaltech. É a mesma marca. São todos coreanos. Beleza? Olha lá, ó, fazendo nó, Cris. Dá um nó simples. Vamos dar uma pausa nisso aqui, ó. Ó, vou voltar aqui para você ver, ó. Olha lá o nozinho, Cris. Tá vendo? Então eu vou fazer ele aqui, ó. Eu vou fazer com silicone. Deixa eu ver qual que vai contrastar mais aqui para você enxergar. Aqui, ó, o laranja. Acho que o laranja vai contrastar mais. Quer ver como que vai ficar melhor? Vai ficar melhor assim. Aqui, ó. Pro amarrilo convencional, você faz isso, né? 2 dedos dentro,
inverteu, fechou, fez uma, opa, escapou aqui, cortei curto o fio, fez duas. E aí ele amarra lá embaixo e faz o enforca-gato. Olha lá, ó. Esse é o fio dental. Você faz duas, certo? Com o fio de silicone, vou fazer com laranja também, que vai contrastar mais. O fio de silicone é transparente, vocês não vão conseguir ver. O fio de silicone eu vou fazer uma só. Alça, 2 dedos dentro. Abriu, inverteu, fechou. Tira do dedão, passa para o indicador. Fez uma. E é isso que eu vou fazer ali, ó. Ó, observa aqui, ó. Ó. Tá vendo lá? Vou soltar. Acompanha, ó. Inverteu, fechou, fiz uma alça, tá vendo? Do jeito que tá ali na ponta do meu dedo, eu já estico, passo na mesial, passo na distal e puxo na vestibular. Ele tocou a lingual e eu começo a apertar. Não está abaixo do cíngulo, mas eu já estou apertando, tá vendo? E eu aperto acima do cíngulo. Aí eu vou com o explorador e desço fio de silicone e lençol e afrouxo a vestibular para diminuir a tensão. Na hora que ele passou o cíngulo, eu aperto de novo. O que eu fiz? Eu rompi aquele 0,25 do equador protético e pum, puxei de novo. Ele escorrega na melocementária e já fica travadinho ali na porção mais estrangulada do dente. E isso garante que eu consiga um melhor afastamento possível só com o fio. Por vezes eu nem uso. Grande César Sakakura, meu irmão, meu professor, me ajudou muito na odontologia digital. Sigam esse cara. Esse cara é ímpar e tem incrível conteúdo e conhecimento de odontologia digital, protético, um laboratório fera aqui, meu brother. Tamo junto. E bom, vamos lá, vou voltar aqui. Me perdi aqui, o Cezão entrou, me perdi. Então, qual é que é o lance? O lance é esse. Você entrou na mesial, entrou na distal, aperta ele, aperta, depois que você vai romper o 0,25. Entendeu? Como faz para deslizar? Boa pergunta. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Pera lá. Olha lá, ó. Nesse vídeo aqui mostra bem, ó. Então nós estamos com 2 vídeos agora rodando. O pequenininho lá, ó, já inseriu o fio. E agora eu estou travando no arco. No vídeo verde, que o lençol tá verde, é o que eu fiz hoje. É o mesmo processo, ó. Ó. Observa que esse fio aí, ó, ele enroscou. Por quê? Porque eu tentei colocar, ó, enroscou, travou no verde ali, ó. Ó. Tá vendo aqui embaixo? Ele travou. Eu tirei ele. E olha a manha. A manha eu vou mostrar para você agora. Olha lá, ó. Pego o outro. Tô checando no fio dental se tem nada escapando. Isso daí é um fio dental rígido. Aí eu pego o outro.
Faço. Olha lá, ó. Essa é a manha. Essa é a manha. O que eu passei aí? Eu passei isso aqui, ó. Vou pegar para vocês verem. É isso aqui, ó. Creme de barbear. Ah, eu posso usar vaselina? Pode usar vaselina, mas os derivados do petróleo degradam o látex. Se o seu lençol é de borracha, eu não recomendo você usar vaselina. O que eu vou usar, Thiago? Você vai usar isso aqui, ó. É incrível. É adstringente. Ele é um saponáceo, né? Então ele lava, ele limpa a superfície quando você insere, e ao mesmo tempo, quando você lava, sai fácil e fica tudo limpinho. Quer ver, ó? Daqui a pouco no vídeo aqui, ó, é que eu não consigo adiantar, eu sei que é com 4 minutos. Eu vou dar um zoom para vocês verem essa manobra de novo. Cara, vou falar para vocês o seguinte, é muito simples instalar. Eu fiz essa boca aí, foram 10 dentes. Esse vídeo no total ele tem 10 minutos, que foi o tempo que eu levei para poder inserir isso. Eu vou falar para você que isso que eu vou fazer ali agora, ó, que é amarrar ele no arco, eu acho mais difícil do que inserir ele no dente. Você tá entendendo? Porque às vezes é difícil enfiar a pontinha do negócio de borracha no outro borracha. Você tem que entender o seguinte, ó, eu vou parar de compartilhar, bom, vou deixar compartilhando aí que tá legal assim. Você tem que entender o seguinte, borracha com borracha tem atrito, certo? Só que borracha molhada com borracha molhada não tem atrito, porque é exatamente esse o lance da borracha. Quanto mais seca, mais atrito. Quanto mais úmida, mais escorrega. Né? Se você tá com um piso de borracha e aquele piso de borracha... É só pensar no pneu do carro de Fórmula 1, né? Que é borracha. Se o pneu ele tem muita borracha encostando no asfalto, ele é plano. Mas se aquilo tá molhado, o pneu tem que ter aquelas canaletas para escoar a água. Porque se ficar só a borracha molhada em contato, escorrega. É atrito puro, tá? Então você tem que pensar exatamente nisso. Na hora que eu ponho o fio de silicone e puxo na meia, olha lá, aproximou, ó, vai passar o hidratante no fio. Olha lá. Passa pouquinho, gente. Ah lá, mas você tá usando isso aqui no fio. Jesus do céu. Relaxa, não vai dar nada. Olha lá, olha como passa fácil. E na hora que eu hidrato, ó como que ele puxa, ó, e vem enrolando. Por quê? Porque tem um sabão entre as borrachas. Tá certo? Aperto aperto tudo, aperto tudo, aperto tudo. Não passei pelo símbolo. Observa lá na lingual. Agora que eu vou levar o explorador lá na lingual e vou descer o conjunto, afrouxando a vestibular, reduzindo o quê? Reduzindo a tensão. Reduzindo a tensão, eu consigo fazer com que ele acomode na porção mais cervical, na porção mais estrangulada ali da região cervical, ali da região amelocementária do dente. Eu tô me fazendo claro aí, pô, legal, tem uma galera. Tem alguém aqui que está no curso online? Tem alguém aqui que comprou o curso online? Levanta a mão aí, deixa eu ver se tem alguém aí. Obrigado, Nádia, obrigado, querida. Não sei, tá indo bem aí? Eu gosto muito de conversar com vocês, sabe? Aí, ó, Bressone, boa. Ah, Letícia, do primeiro, sim, a Lê do primeiro. A Selma Segal, a Selma é desse, né, Selma? A Selma é desse. Tem mais alguém aí? Olha lá.
O Edson. Joia. Top demais. Vamos ver se eu consigo aqui. Ó, aceita aí, Edson. Vamos trocar uma ideia. Quer ver? Vamos ver se você aceita. Bom, enquanto ele vai vendo lá, olha aqui, ó. Opa. E olha o resultado que eu tenho de afastamento. Ó. É aquilo que eu estava falando para vocês, turma. Olha lá, olha essa papila. Eu estou trabalhando aqui, basicamente, numa situação de um periodonto sem isolamento. Peraí, que tá muito zoom. Aqui, ó. Olha lá, ó. Você tá bom, parceiro? Deixa eu E aí, parar de Thiago? compartilhar. Tudo bem, meu? Tudo bom? Você entrou aí no curso de isolamento absoluto online. Como que Pois tá? Tá é. ansioso? Opa, esperando, né? Ah, vai ser legal demais, né? Você viu que tá com uns bônus massa, né? A turma tá É bem verdade. bacana. Tem alguns professores. Mas conta aí, quais foram as suas restrições para comprar o curso? Quais foram as suas preocupações? Você estava a fim de fazer, não estava? Como que foi? Então, eu não lembro, eu não sei se você lembra, eu falei para você que eu tinha dado aula de dentística e uma das É, minhas aulas era de isolamento, né? eu E, lembro. e vou falar assim, hoje eu posso falar que não tinha nada a ver com o que você dá. É outro nível que você tá. É outro nível. Então, eu É, estou com bastante expectativa de começar a assistir as outras aulas que vão entrar ainda. oh, que legal. Ah, o isolamento que eu falo é isolamento de periodontista, né? Isolamento de gengiva. É, quem Uhum. fala de isolamento fala de dente. E eu não falo de dente, né? Eu falo de raiz de dente, eu falo de gengiva. E eu acho que é isso que foi mais disruptivo na conversa toda, né? Uhum. Bom, voltando aqui no assunto da live, fica aí, velho, não some não. Tá bom. Olha lá, ó, tô aqui no consultório, tá, o computador tá rolando. E olha aqui, ó, que legal. É possível você usar o fio de silicone em regiões que você deveria pôr um grampo. Aqui eu estou cimentando a fixa de 3, ó. E como que você cimenta uma fixa de 3 num molar meso-inclinado? Quem não tem, né, no consultório, um molar que perdeu o primeiro molar, o segundo molar meso-inclinou? Vai isolar essa mesial sub aí? É difícil ou não é? Pois é. Eu estava conversando com um colega meu hoje, implantodontista, e falei assim: puxa vida, se fosse alguns anos atrás, eu tinha reabilitado minha esposa tudo isolado. Pois é. Pois é, eu vejo assim, a grande maioria dos cursos, quando eu faço, Edson, por exemplo, eu tive alguns cursos que foram muito disruptivos na minha carreira, e o curso de isolamento absoluto que eu fiz em 2017, eu fiz a primeira turma do professor Vitor Guerreiro no Brasil. E esse curso foi um curso que, quando eu voltei para o consultório, ele mudou muito a minha vida. Mas alguns outros cursos, por exemplo, quando Uhum, eu fiz o curso de resina do professor Newton Fall lá em Curitiba, eu voltei para o uhum. consultório querendo pedir desculpa para os pacientes, sabe? Querendo chamar todo mundo para fazer, como é que chama? Para fazer recall. Uhum. Sim, sim. Outra coisa, quando eu comprei Putz, a lupa, velho, e eu comecei a enxergar, realmente eu tive essa mesma vontade de fazer recall. E o curso de isolamento ele vai trazer manhas para não termos esse risco, né? Olha aqui, ó. uhum. O Edson, como que cimenta a fixa com um grampo retraindo aqui essa raiz? Ah, põe 2 grampos, um em cada raiz. Como que faz isso, velho? Não tem como. Para você cimentar a fixa dessa, você precisa ter algo que não te atrapalhe clinicamente. E o fato de não atrapalhar torna possível, por exemplo, você fazer cimentações múltiplas.
Você Uhum. consegue, por exemplo, colocar fio retrator em 6 e cimentar 6 laminados. Você consegue ter uma estratégia de cimentação mais coerente com a realidade clínica, né, velho? Quem que pode hoje ficar 6 horas numa cimentação, É. né? Nem o paciente aguenta. Primeiro que você tem que cobrar muito caro para o consultório não falir, né? E segundo que você vai trazer uma experiência horrorosa para o paciente. Então, assim, o isolamento ele não pode ser traumatizante nem para você, nem para o seu paciente. Ah, Uhum. eu consigo fazer, eu sou o cara do isolamento. Mas você faz o negócio sem estratégia, você faz um negócio que te leva muito tempo. Professora Érica Clavijo, minha irmã, minha pequena Pikachu, que honra. Você faz o negócio sem estratégia, velho, para a clínica que tem uma dinâmica. Meu consultório sempre teve dinâmica, velho. Eu sempre tive paciente na agenda, graças a Deus. Então, um beijo, meu amor. Realmente, eu vejo essa necessidade de tornar a coisa simples, sabe? De tornar a coisa dinâmica, de fazer o consultório ser produtivo. Eu acho isso fundamental, né? Bom, é, a respeito de fio de silicone, qual lupa você comprou? Eu já tive várias, Ellen. Eu já tive Univete 2,5. A primeira foi a eBay, né? Aquele negócio começou a me dar um negócio no olho, deu ruim. A lupa do eBay não deu certo. Aí eu tive Univete 2,5. Depois eu tive a Univete 4,5, que é igual a Zeiss de 4,5. É a mesma ótica. A Univete de 4,5 ela é incrível, só que a Univete ela tem armação de plástico, né? Durou 8 anos a minha. E agora eu comprei a Kepler Advanced da Exame Vision. É uma lupa incrível, não tem que falar da lupa. A lupa é incrível. E hoje eu comecei a testar o fotóforo deles, que o Diego trouxe aqui para mim. Eu consegui testar esse fotóforo e é incrível. Eu estava usando um fotóforo desse chinesinho aqui, ó. Cara, isso aqui é muito fraco perto de um fotóforo de verdade. E eu usei esse fotóforo há quase 10 anos. E hoje eu testei um fotóforo de verdade. Eu vou pegar ali para vocês verem, tá ali no meu consultório. Eu testei um fotóforo de verdade, vou falar para vocês que é outros 500, viu? Então, eu não ganho nada da empresa, não, viu? Eu não sou patrocinado por nenhuma empresa e faço questão de sempre falar isso. Mas essa daqui é minha lupa hoje, com o fotóforo esse aqui, ó, é de demonstração. O Diego deixou aqui para eu testar. Obrigado, Diego, se ele vê esse filme aqui. E, cara, eu realmente acho incrível esse fotógrafo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Você anestesia para isolar? Anestesio sempre. Mas eu tenho uma pomada anestésica que eu explico para os alunos no curso. Não posso falar receita, não posso dar receita de medicamento na rede social, né, turma? Então não me pergunta o que é. Mas eu uso essa pomada anestésica, eu mando manipular. Posso usar aquela pomada anestésica que o Aragão vende, Hurricane, é muito boa também. E eu vejo, assim, se você tem grampos retentores atraumáticos, você consegue fazer o set de isolamento sem anestesia por vezes. Se você tem grampos retratores, acessórios, que vão causar algum tipo de desinserção, seja ela em epitélio juncional, seja ela em região de inserção conjuntiva, você tem que anestesiar. Tocou em inserção conjuntiva, vai doer, tá bom? Tem paciente hipersensível que pode sentir sensibilidade do grampo tocando o dente. Se o grampo está tocando o dente em lesões classe 5, em região de dentina, é provável que sim, que o paciente sinta sensibilidade.
é necessário aí anestesiar pela hipersensibilidade dentinária. Mas eu digo assim, para cimentação eu anestesio, o paciente fica mais tranquilo, para dentística eu anestesio, mas hoje eu fiz esse caso aí que eu mostrei para vocês agora, da plasticoclusal, com facetas indiretas. Eu não anestesia, eu só passei a pomadinha. E o paciente adora, entendeu? Se você tem um grampo que tem uma ação bem horizontal na região posterior ali, fazendo a retenção, ou se você faz clampless, que é uma opção também, você não vai ter dor do paciente, entendeu? E aí fica legal do paciente. Hoje a paciente estava com a TM cansada, ela inclusive mordeu no arco. Eu recomendo, paciente para descansar, eu manipulo ele, jogo ali numa região mais RC, né? Vamos falar com isolamento, vai estar em RC, sei lá, claro que não, né? Mas joga ali uma região mais relaxada e o cara morde o arco do grampo. Oi, Jules, tudo bom? E caramba, o professor Vitor Clavi já entrou aqui. Ô, Vitor, que honra. E Professor Heitor também tá aí. Consenza tá aí. Hã? Professor Consenza tá aí também. Aí o Heitor tá aí também, Heitor, grande Ah, brother. Eu não vi ele. Bom, e é isso, gente. Alguma dúvida aí sobre a utilização do fio de silicone? Manda aí, pergunta aí. Ó o cara, isso daqui é o pro ortodontista, hein? Deixa eu pegar o certo aqui, ó. Esse é o certo. De meio. eu já fiz um pacotinho e já deixei um monte pronto. Você já deixou os nozinhos prontos? Já. Sempre faz o nó simples, tá, Edson? Sempre faz o Aham. nó simples, porque se você fizer o nó duplo, você vai ter muita dificuldade para tracionar ele. Por quê? Porque como é um silicone, o nó ele trava e estrangula o outro. E Tá. aí ele não corre. Você tem que Uhum. fazer só ser um arco mesmo, né? Então, ó, vou fazer de novo aqui para a turma ver. Ó. Dois dedos dentro, abriu, inverteu, fechou. Tirou de um dedo, passou para o outro. Pronto. É só isso aqui para o fio de silicone. Tá bom? É só isso aqui. Ah, mas não vai afrouxar? Na hora que você aperta, ele já estrangula aquela porção e se você afrouxa um pouquinho, ele ganha volume. Conforme você estica, ele afina. E conforme você afrouxa, ele ganha volume. Então você trabalha nesse tipo de imbricamento aqui na cervical e depois mantém a tensão prendendo ele ali, ó, no arco. Você prende ele aqui em cima no arco e aí ele fica mantendo a tensão. E esse é o barato, porque aí você vai e prende o outro, esse primeiro não perdeu a tensão. Uhum. Né? Bom, é isso aí. Para quem entrou aí no online junto com o Edson, eu quero agradecer muito a turma. Está sendo muito prazeroso aí receber todos vocês no grupo. Para quem tem alguma dúvida sobre online, se quiser mandar aí. O que eu queria trazer hoje para vocês a respeito do fio de silicone é isso aí. Eu vou deixar aqui depois gravado isso aqui para vocês assistirem aquele caso clínico que eu pus logo no começo. Vamos lá. Aqui apareceu uma pergunta, deixa eu ver. A espessura do fio silicone é o mesmo para anterior e posterior? Qual é essa espessura? Pablão, é essa aqui, irmão. É 0,5 milímetro, tá? Agora vamos falar assim, ó. Eu tenho um periodonto extremamente espesso, com um dente com erupção passiva alterada, então aquele dente que tem um volume gengival maior, ou então um dente com a erupção ainda não concluída. Talvez pensar num dente assim, o de 0,6, porque aí você vai ter mais força de amassamento. Você tem que pensar o seguinte, quando você põe o isolamento, você deforma o periodonto. Tá? O isolamento é um procedimento periodontal, ponto final. Tá? Então, quais são as deformações que vão acontecer no periodonto? Vai acontecer uma deformação importante no periodonto de sustentação, porque você vai ativar a gonfose,
através da força de tensão do set. Então, esse dente ele pode ou não, dependendo da região, dependendo do tipo de raiz, dependendo do trauma oclusal que ele sofre, sofrer mais ou maior ou menor sequela de alteração dessa gonfose, tá bom? E também tem uma deformação muito importante no periodonto de proteção, que é o amassamento, o condicionamento do conjuntivo. Quem trabalha com próteses estéticas, com implante, por exemplo, está aí o livro do professor Vitor Clavijo. Olha que foto da capa do professor Vitor Clavijo. O que ele fez aqui? Ele condicionou o conjuntivo para dar um formato para a região epitelial, porque o que a gente vê é epitélio, né? Ele deformou o conjuntivo, condicionou o conjuntivo, tá aí os professores de periodontia que podem me desmentir se eu estiver errado, para poder condicionar. A gente faz isso com ponte com ovoide em prótese fixa, por exemplo, né? A gente vai condicionando e forma as papilinhas ali, vai amassando aquilo e forma a papilinha. Quando você põe o isolamento, também vai acontecer esse tipo de deformação, sabe? E essa deformação, ela é temporária, na hora que você pensa assim, ó, eu tô lá com o meu cicatrizador, né? É mais comum esse exemplo. Eu tô lá com o meu cicatrizador, abri o implante está 3, 4 milímetros sub. Aí eu tiro o cicatrizador, fica redondinho aquele buraquinho. Eu vou ali na mesa, converso 2 palavras com a secretária, na hora que eu fecho, já fechou. Na hora que eu volto, já fechou. Por quê? Porque esse tecido está sem sustentação, ele está sem apoio, então ele cede. Quando você faz pressão, acontece a mesma coisa. Quando você faz pressão, você deforma ele, mas se você cessa a pressão, essa pressão volta. Numa situação de condicionamento de pônticos ovoides, se o provisório cair, a gengiva no dia seguinte está retinha. Você formou aquela papila bicudinha, provisório soltou. O provisório soltou, o paciente tem que colar no mesmo dia o provisório, senão perde todo o trabalho. E isso acontece com o isolamento, mas graças a Deus a gente não passa um dia inteiro com o isolamento, né? A gente passa ali um período máximo, vamos falar em procedimento grande, 4, 5 horas com o isolamento, talvez. Vai cimentar todos os dentes sub, vai levar 4 horas, sim. Porque você vai ter que fazer grampo a grampo. Agora, se esses preparos não estão sub, se esses preparos estão a nível gengival, ou até dentro do sulco gengival, mas não dentro do epitélio juncional, você consegue trabalhar com o fio de silicone, entendeu? Porque o fio de silicone ele vai deformar esse conjuntivo a ponto de retraí-lo até a altura do epitélio juncional, sem dúvida nenhuma. E essa é uma compreensão de periodonto que você vai ter lá no curso, viu, Edson? Que é exatamente essa visão aí, você como professor de isolamento. Ui, Mas nunca tô deixamos. longe agora. O professor Tiago Toboni sempre usa o termo estar professor, não ser professor, né? Uhum. Eu estou aqui ensinando alguma coisa para vocês que eu espero que vocês possam mais para frente difundir, replicar também, né? E vai ser a vez de vocês, é cíclico, né? Faz parte da natureza. Bom, é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Alguém Professor, é perguntou se dá possível para fazer um isolamento fazer. complexo só, sem assistente? É. Complexo, você diz complexo porque é subgengival ou complexo porque é múltiplo? É possível você fazer a cimentação de 8 laminados, 10 laminados, sem assistente. É possível. Eu te ensino a isolar assim. Agora, você fazer uma elevação de margem gengival sozinha, num molar, eu acho mais difícil fazer uma elevação de margem gengival no molar, na distal do 37, do que cimentar 6 laminados. Né? Então, tem situações que a gente depende da auxiliar. Tá bom, Márcia? Não é todo caso que você vai fazer sem auxiliar, não.
Outra pergunta, Cris, tem que amarrar no arco sempre? Pode ser dado um nozinho simples? Não pode ser dado um nozinho simples, Cris. Porque você tem que entender o seguinte. Vamos lá, vou te explicar isso. Você sempre vai ter que manter a tensão ativa do fio para ele ser viável. Senão você usa o fio, senão você usa o fio dental, entendeu? Se você não vai usar o principal benefício dele, que é o poder de retração atraumática do periodonto, você usa o fio dental. Agora, entenda o seguinte, se eu faço um nó simples, ó, vou fazer um nó simples aqui. Valeu, Edson. Só para demonstrar aqui para ela. Ó, um nó simples. O que aconteceu com as pontas do fio, Cris? Olha aqui, ó. Um nó simples. O que aconteceu? Saiu uma ponta para cada lado, tá vendo? Uma ponta para cada lado. Se eu faço esse nó, que é o nó de amarrilho, olha o que acontece com as pontas. Saem as duas para o mesmo lado. E esse é, talvez, a principal diferença, a dificuldade clínica. Na hora que você dá um nó simples, fica aquele nozão na vestibular. Sempre use nó de amarrilho, porque eles são menores. Né? Não fui escoteiro, não, mas é só você entender isso aqui. Ó. Tá? Ele sai junto. E aí você vai manter ele esticadinho e preso lá em cima, vai te dar um poder de retração muito bom. É isso que vai te dar o poder de retração. Esse fio tem elasticidade? Tem sim, é um elastiquinho. É um elastiquinho, mas olha lá. É bem legal. Bom, turma, é isso aí. Um beijo, turma. Sempre muito bom estar com vocês. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Levanta a mão aí. Senão nós vamos descansar. Tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela atenção de todos.